Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Natasha e tenho o maior prazer de estar aqui para estudarmos juntos uma das lições da revista Lições Bíblicas da CPAD. Nesse trimestre estaremos abordando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Mas antes de começarmos, antes de darmos início à nossa lição, eu quero convidar você, nosso ouvinte, que ainda não me seguiu aqui no YouTube, para nos acompanhar semanalmente aqui mesmo e diariamente lá no Instagram. Então, para isso, você vai nos seguir, @crentedocente. Vou repetir, @crentedocente. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta lição com o máximo de pessoas que você puder. Assim, você não só está aprendendo, como também está compartilhando e fazendo outros crescerem no conhecimento bíblico. Agora nós vamos dar início à nossa lição, que é a lição de número 2, tá? Que tem por título A Banalização da Graça. Tema forte. Peço que você abra sua Bíblia agora, em Efésios 2:8, né? Vai ser o nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, tá? E o nosso texto base se encontra também em Efésios 2, só que agora vamos ler do 4 ao 10. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da sua riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Aleluia! É algo divino, amados, é algo precioso, é vindo do Pai para nós, é uma dádiva, como nós acabamos de ler, não é merecido, nós não merecíamos, não mesmo, mas Ele deu, já foi pago, e o preço foi altíssimo por mim, por você. Não temos dúvida, né, que nesses últimos anos, os cristãos têm buscado muito conhecer melhor essa doutrina da graça. Contudo, muitos desses ensinos, ele tem sido ofuscado. Podemos dizer que a doutrina da graça tem sido assim mal compreendida, né? E consequentemente, ela tem sido desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada dela. É o que nós temos visto muito no dia de hoje. É uma graça barateada. E não é isso que nós vemos nas escrituras, né? O que a Bíblia nos ensina. Vemos aí muitas igrejas pregar o vinde a mim, vem como estás. E não está errado o vinde a mim. Mas o que estão esquecendo de pregar é o negue-se a si mesmo. É o que nós não temos visto em muitas igrejas. E é isso que tem feito muitos cristãos não evoluírem nessa caminhada, né? Na nossa caminhada até o céu. Muitos. Nós precisamos entender que a graça, ela é divina. Logo, a sua origem, ela está inteiramente em Deus. Como o comentarista diz aqui na revista, foi o próprio Deus que quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprouve a Deus salvar o homem. E nós vemos isso em 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é de Deus. Portanto, tem origem no céu. Logo, nem eu e nem você, ninguém pode se salvar. Não temos esse poder. Mas por que não temos? Lá em Romanos 7 diz, né, a partir do versículo, se eu não me engano, 24, 24.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, quem? O nosso Senhor. É por causa dele, meu amado. Graça significa favor imerecido. Isso é, ninguém merece e nem tinha como merecer. Justamente, miseráveis homens que somos. Pois lá em Romanos 3,10 diz que não há um justo, nenhum sequer. A nossa condição antes de conhecer a graça se assemelhava de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. E não temos até hoje, né? Como eu falei anteriormente, o preço foi altíssimo. Foi o precioso, aleluia, o poderoso sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. Não temos como comparar nada que nós possamos fazer para pagar esse grande amor que Deus fez por nós, por causa de mim, por causa de você. Entenda isso em nome de Jesus. Agora nós vamos entender a graça no contexto bíblico. E aí eu pergunto, por que necessitamos da graça? Uma das doutrinas mais bem definidas e claras da Bíblia é sobre a queda do homem. O primeiro fato que nós vamos observar aqui agora é que Adão, ele foi criado de uma forma moralmente livre, podendo escolhendo fazer, né, o que ele quiser. A gente sabe ali que ele tinha, né, uma orientação de Deus para não tocar no fruto, não comer o fruto, né, da árvore. Ele tinha essa orientação de Deus, mas de resto ele tinha toda a liberdade, né? As escrituras dizem que lá em Gênesis ele foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Você vê isso no livro de Gênesis. Mas Deus, ele responsabilizou, né, esse ato de Adão por sua desobediência. Entendemos que o primeiro homem, de forma livre e voluntária, ele desobedeceu e pecou. O segundo fato que nós vamos observar aqui é que a queda trouxe consequência, não só para ele, não só para Adão, mas como para toda a posteridade, até hoje. Ninguém ficou de fora da esfera do pecado. Tendo o homem caído, logo ele mesmo não poderia se libertar. Isso, uma das consequências advindas dessa queda, foi a necessidade da justificação, né, da justiça divina, da satisfação da justiça divina. Concorda comigo aí, se Deus ele é justo e santo, ele jamais deixaria o pecado impune. Contudo, da mesma forma que ele é justiça, ele é amor. Se por um lado a justiça divina ela exige a punição, por outro lado, o amor de Deus, olha que coisa linda, pela humanidade, por mim, por você, levou ele a promover a cruz como meio da justificação. E por Cristo Jesus, que Deus manifestou o seu grande amor. E vê nele, tá? E vê em Cristo a justiça totalmente satisfeita. Então agora você entende porque eu e você não podemos fazer nada. Porque é em Cristo, amado, que ele vê a justiça dele sendo satisfeita. Aleluia! E agora vamos para o segundo ponto, para a gente entender a extensão da graça. E aí a gente sabe que Deus, ele quer salvar a todos, né? Isso é um fato, é Bíblia. Deus amou o mundo, né? Ele amou o mundo, ele ama a todos. Do mais vil pecador, no lugar aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, ele é amado por Deus. E por isso ele deve ser alcançado. E foi por ele que Jesus também morreu. Aleluia. E todos nós somos aceitos por Deus quando nós recebemos a graça divina. Essa graça, ela é universal para todos, mas ela não é universalista. Professor, qual é a diferença? Universal e universalista. Vamos lá. O universalismo, ele prega, né, que todos, independente do seu credo, religião, arrependimento, do seu comportamento, todo mundo será salvo. Só que a Bíblia, né, nós que somos
que nos debruçamos e entendemos a palavra de Deus, está escrito, né? A Bíblia fala: quem é que será salvo? Todos aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então há uma condição de salvação. A condição é o Senhor sendo o Salvador da sua vida, você confessar o Senhor. Então Jesus sendo o Senhor da sua vida, das nossas vidas, né, nós devemos obediência a esse Senhor, ao nosso Senhor Jesus. Lá em João 14:13 diz: se alguém me ama, obedece a minha palavra. A Bíblia também fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso, então a gente percebe que é impossível você ter um encontro real com o Senhor e continuar com a mesma prática do pecado. É impossível. Muitos, né, dando aula, eu vejo muitas pessoas falarem assim, né, quando eu converso, sobre a mulher adúltera, né, que as pessoas iam apedrejar. E a gente conhece esse contexto, na parte em que Jesus fala com os fariseus ali, o povo: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ali a gente vê que não resta um, né, porque todos nós somos pecadores. E ali aquela mulher encontrou a salvação, ela encontrou a Cristo, né? Ela seria apedrejada e morta. Mas Jesus livrou a mulher daquela sentença. Porém, o que ele disse para aquela mulher? É esse ponto que eu quero chegar. Vá e não peques mais. Ele não disse para ela: olha, meu amor, venha cá, fique aqui, tá tudo certo, sob controle, você não tem mais nenhum acusador, pode viver a sua vida. Não. Vá e não peques mais. Mude a sua vida de pecado. É o que Jesus faz na nossa vida. Ele nos salva da condenação, nos transforma em filhos de Deus. Olha que coisa preciosa. Nos santifica para que possamos ter uma comunhão plena com Jesus. Entende? Aquele sangue derramado, que foi derramado, aquele precioso sangue, e a partir do momento que você o aceita, aquele momento que você crê em Jesus Cristo, aquele sangue te limpa, ele te transforma numa nova pessoa, numa nova criatura. A Bíblia fala sobre isso. Nova criatura é impossível nós estarmos em Cristo e continuarmos na prática do pecado. É impossível, amado. É isso que nós precisamos entender. Logo, a graça sim é para todos, mas ela se torna eficaz para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? E aí agora nós vamos para o terceiro ponto. Vamos falar sobre a graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça. O contexto ali da reforma protestante ali no século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo ali, ele perdia sua influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos, por conta do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, o maior interesse ali pela educação, que deixava de ser um privilégio apenas dos líderes católicos, e uma maior diversidade de doutrinários. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma ela surge como uma resposta ao enfraquecimento, da deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desfigurada. A salvação pelas obras, olha só, a salvação pelas obras, ela havia substituído a salvação pela fé. Em outras palavras, ali a salvação, ela estava sendo por mérito, né? Meritória. Então você pensa, o que a Bíblia, o que a gente leu lá no início? Né? A palavra de Deus diz que não é por mérito, o homem não vai ter mérito nenhum da graça. Foi Cristo, ele deu, então não era por mérito. E como surgiu a restauração desta graça? Como nós vimos, através da reforma, ela surgiu em reação, essa reforma, ela surgia com a reação, onde Lutero, ele torna-se esse porta-voz da doutrina, pela fé somente. E posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia, que é o só a graça, né?
Os reformadores, eles entenderam que somente voltando às Escrituras, a doutrina da graça seria restaurada. E foi por esta causa que eles lutaram até o fim e morreram por isso. A graça no contexto contemporâneo, né? A expressão a graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Um fato importante que a gente observa hoje em dia é que muitos dos ensinadores do evangelho, muitos dos pregadores que a gente vê, até nas redes sociais mesmo, há muitos, não reflete mais essa graça. Isso daí, né, acaba mostrando um extrato do que nós vivemos, mostra a qualidade de vida que nós vivemos hoje em dia. Pessoas que se dizem, né, que conhecem a Cristo, mas são amantes de si mesmo. E justamente procuram seus próprios mestres. Isso é bíblico. Para o final dos tempos, isso é bíblico, tá? Para amaciarem os seus egos, sem confrontos, sem mudança. Isso não é o evangelho de Cristo. Não é mesmo. A gente sabe que o evangelho ele vem para confrontar. O evangelho de Cristo é mudança. Como eu falei e repito, quem está em Cristo, nova criatura é. A mudança. Se você conheceu a Cristo e você permanece, você ainda não conheceu. E é o que muito a gente se vê hoje em dia. Então, dessa forma, muitos não entendem o valor desta graça. E Paulo, ao escrever a carta de Corinto, para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 7:23, ele fala, foste comprado por um alto preço. Paulo ali, ele compreendia muito bem sobre a graça e sabia o valor dela, desse alto preço, e ele defendia, não aceitava de forma alguma penduricar nada que os outros queriam colocar, né, para enfeitar o evangelho. Não é mérito humano, tá pago, foi Cristo, foi ele. E repito, não há nada que nós possamos fazer para pagar isso. Apenas crer e obedecer ao único que é digno e que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E aqui eu concluo essa lição. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por esse amor, por tanto amor, pelo seu favor, pela sua misericórdia, sua justiça, a Ele toda a glória. Eu quero também estender a minha gratidão a você que esteve comigo aqui até agora. Espero ter sido canal, instrumento de Deus para a tua vida, né? Que você possa levar esta aula no seu coração e entender a graça e o amor de Deus sobre você. E por fim, eu jamais poderia deixar de agradecer ao idealizador desse projeto maravilhoso, Crente no Senso, a quem eu posso chamar de amigo, o meu líder, Vaninho, Edivanei Fernandes. Obrigada, meu amigo, por me abençoar tanto e pela linda oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu amo a sua vida, meu amigo. Que Deus te abençoe cada dia mais. Até a próxima, pessoal!